eu trabalho dentro da área de matemática aplicada, mas dentro dessa área, especificamente, eu lidero um grupo de modelagem e análise multiscala, tanto para equações diferenciais quanto para sinais. Poderia explicar um pouco, primeiro, o que é essa multiscala? Acho que é uma coisa que talvez não seja tão claro para as pessoas. Trabalhar com multiscala é a gente olhar um fenômeno de diversas formas e decompor esse fenômeno em parte. Então, se a gente pensasse num exemplo bem prático, a gente poderia ver, por exemplo, a Terra, a gente poderia ver a Terra, ver os países, ver as regiões, ver a sua casa, ver o seu sofá. São diversas escalas. Essas escalas aí que eu estou representando agora são escalas espaciais, mas a gente poderia falar em escalas temporais. Eu poderia pensar em eras, em décadas, em anos, em minutos e em segundos. Eu estou analisando o mesmo fenômeno de diversas formas. E em alguns deles, algumas dessas escalas, ele é mais importante ou menos. Então, esses análises sinais, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, em que a gente tem um sinal, uma medida que é arbitrária, e esse sinal ele é decomposto em diversas escalas. Então eu posso ter o mesmo sinal, que seria muito complexo para eu analisar ele diretamente, e eu posso analisar ele nessas escalas. Mas observe que essas escalas, elas também poderiam ter as suas próprias flutuações no tempo. Então, as mesmas escalas poderiam contribuir diferentemente para eu ter um sinal. Então, esse sinal e esse sinal aqui, eles têm as mesmas componentes de decomposição, mas elas ocorreram em momentos diferentes do tempo. Então, eu tenho sinais diferentes. É se preocupar com o detalhe. A gente quer saber agora não o todo, que as ferramentas, um entendimento mais global. A gente quer entender exatamente o que está acontecendo, o que me chama atenção, qual é a contribuição de cada uma das partes. É isso que é importante do ponto de vista de previsão. É a gente conseguir não só o cíclico, que a gente conseguiria com um modelo matemático bem simples, mas entender o que vai ser diferente, que é o mesmo caso de bolsa de valores também. As pessoas estão interessadas em saber as grandes mudanças, o que vai acontecer de diferente. E a gente aplica isso daqui para a parte espacial. A gente usa modelos matemáticos para medir o fluido. Então, esse fluido pode ser tanto o fluido atmosférico, da mesma forma que existe hoje os modelos de previsão numérica de tempo. Eles têm modelos parecidos com esse, que não tem o campo magnético. Esse aqui é um modelo desse tipo que vai acrescentar uma parte de campo magnético. E desses modelos aqui, a gente tenta fazer simulações para a gente conseguir ter uma previsão de tempo também espacial, que é uma demanda grande para a parte de satélites. Então, aqui um exemplo bem ilustrativo, bem artístico de como seria o Sol. Ele emana o seu plasma e a gente tem a Terra aqui. Então, aqui seria a Terra e aqui seria uma camada que nos protege, que é a magnetosfera por trás. Então, a gente trabalha modelando isso. E essas técnicas de multiscala também servem para a gente criar aqueles modelos lá, mas usar essas técnicas para reduzir o custo computacional, mantendo a qualidade. Então, aqui é uma simulação, eu estou simulando isso aqui, que é um plasma passando aqui por um planeta, que poderia ser a Terra, por exemplo. E esse plasma, ele está aqui. Eu estou medindo aqui a pressão. Então, tudo em corzinha aqui é a pressão. E essas risquinhos em preto, eles falam de diferentes resoluções de malha que eu estou usando. Então, se eu fosse usar a malha integral, ficaria tudo pretinho. E eu estou usando malhas diferenciadas automaticamente para essa solução que eu estou criando. Então, nos locais que eu preciso de mais detalhe, o meu sistema multiscala vai definir que eu preciso desse local e eu vou alterando a malha. Então, eu reduzo o tempo computacional, que é um dos problemas sérios nisso. E isso é uma coisa que a gente está trabalhando aí na ponta no mundo.